Boa noite, que a graça, misericórdia do Senhor Jesus esteja com todos vocês que nos assistem, que acompanham as nossas transmissões. Meu nome é Laerte de Paula Souza e nós somos do Núcleo de Convivência Cristã de São Caetano do Sul. Hoje, no dia 3 de março de 2022, estamos aqui para mais uma mensagem selecionada. E o título da nossa mensagem de hoje é a oração do Redentor em nosso favor. Oração de Cristo, oração sacerdotal, mas nós vamos pegar só uma parte dela. E para a gente desenvolver esse tema, nós gostamos de buscar sempre um autor sagrado, um autor antigo, experiente. E hoje nós vamos estar aqui mais uma vez com ele, com o Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, que viveu na Inglaterra, nascido em 1834, falecido em 1892, então já 130 anos que esse homem faleceu. E olha as obras dele, eu tenho visto a propaganda, está mais vivo do que nunca. Estão vendendo, estão lançando livros de Spurgeon. Spurgeon está vivo. E aqui nesse programa nosso, aqui ele está vivo e a cores, e falando. Falando com vocês, falando conosco, nós vamos estar transmitindo. Aqui está o livro, de onde nós tiramos, colocamos, expomos para que você também possa comprar, se quiser adquirir, Sermões de Spurgeon, as grandes orações da Bíblia. Amém. Então vamos lá, para a nossa primeira página, onde ele baseia essa oração poderosa, essa oração de Cristo, é João 17, 24. Vamos lá? Olha a oração de Jesus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É muito comum nas Escrituras do Novo Testamento essa expressão antes da fundação do mundo, querendo deixar muito claro que Deus, antes da criação do universo, do planeta Terra, Deus já tinha um plano, Deus já tinha uma obra, Deus já tinha algo que ele sonhava em realizar, em fazer. Deus já estava... Antes de ter o nosso planeta, antes de criar o universo, Deus já vivia. Havia o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E eles já haviam planejado, preparado um mundo, algo a ser realizado, um plano designado. Então, é por isso que é muito comum, e tudo que está acontecendo nos nossos dias, tudo que existe, tudo que ocorre, tudo está acontecendo conforme aquilo que havia o plano traçado, o plano já designado. E as coisas vão acontecendo, e à medida que vai acontecendo nos nossos dias aqui no planeta Terra, conforme as pessoas vão aqui surgindo, nascendo, o número de pessoas que haveriam de nascer, o número de pessoas que viriam de povoar o planeta, os lugares, as estações, tudo, havia já um plano designado para isso, e as coisas estão acontecendo conforme esse plano. Mas então vamos agora voltar, agora o Spurgeon vai estar falando especificamente sobre esta oração de Jesus. Cristo, nosso Redentor e Salvador, orou pelas pessoas por quem estava para morrer, E antes de respingar
o altar com seu sangue, porque aquilo seria, a morte dele seria um sacrifício, seria uma oferta que ele estava sendo feita ao Pai. Antes dele respingar o altar com seu sangue, ele as santificou com suas súplicas. Então nós vamos aqui a súplica de Jesus, Jesus orando, suplicando pelas pessoas antes de oferecer a sua vida. Primeiro ele orou por elas. Ele fez um pedido ao Pai. Houve súplicas. Will, vamos lá para o 12. Há uma oração em Hebreus, nos fala de uma oração que Jesus fez em favor, né, aqui, veja só nessa oração, Jesus, nós temos em Hebreus 5:7, a narrativa de uma oração que Jesus orou com lágrimas e chorou. Nós conhecemos aquela oração, aquele Jesus chorou pelo Lázaro, né, quando ele havia morrido, Jesus chorou, mas nós temos em Hebreus uma oração com lágrimas de Jesus em nosso favor. Então diz Hebreus 5:7 que ele, Jesus, nos dias da sua carne, em vida então, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, há esse relato aqui de Jesus orando com forte clamor e súplicas. Vamos voltar na nossa página, voltando lá na nossa página 3. Então, ele, antes de respingar o altar com o seu sangue, ele a santificou com suas súplicas. Então, há essa oração, essa súplica que Jesus fez em favor de um certo número de pessoas. Quão doce é contemplar que não apenas ele, mas seu povo era o mais importante de sua oração. Então, veja só, Jesus não se preocupado não só com si, mas com o seu povo. E ele orou em favor do seu povo. O mestre orou, algumas frases que Jesus orou em nosso favor, pedindo ao Pai. Pai, santifica-os. Veja, o Pai, sabendo que nós iríamos, para que tivesse êxito a sua obra de redenção, de salvação em nosso favor, nós precisaríamos de ajuda. E uma poderosa ajuda, e de alguém muito forte, muito especial. Nós precisaríamos da ajuda do Pai. E ele falou, Pai, santifica-os. Outra oração, Jesus vai orar, Pai, guarda-os. É por isso que nós não vamos nos perder, porque o Pai vai nos guardar. Jesus pediu. Outra vez ele orou, Pai, que eles sejam um. É por isso, e nós cremos que essas orações de Jesus, todas estão se cumprindo e vão se cumprir. O Pai não vai falhar. O Pai vai atender o pedido de Jesus, e tudo que Jesus pediu em nosso favor se cumprirá, está se cumprindo, e o Pai vai fazer. A nossa parte é só, sim, receber. Eu aceito. Faz comigo. Eu não posso rejeitar. Se eu rejeito, se eu falo, não creio, não é assim, não preciso disso, então é minha responsabilidade de rejeitar. Mas se eu digo, amém, eu aceito, cumpra-se em mim, faça-se em mim, pode ter certeza que o Pai vai fazer. E nós temos aí o Pai, o Filho e o poderoso Espírito Santo, né? Que é o que Jesus deixou para executar essa obra. Então, e conclui
a sua súplica com esta frase que nós estamos hoje aqui falando. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Então agora vamos ao estilo da oração. Há um estilo aqui que nós precisamos entender. Ele implorou com autoridade. Jesus sempre fazia as coisas com autoridade. Isso é o que admirava todas a autoridade com que ele tinha. Pedindo por aquilo que ele sabia ser seu e afirmando a minha vontade. É lógico que Jesus, quando ele fala a minha vontade, ele sabia que esta também era a vontade do Pai. E a minha vontade, ele está falando aqui com tanta potência quanto qualquer, faça-se segundo a sua vontade. Né? A gente sabe que tudo quanto a vontade de Cristo, ela é também a vontade de Deus, e a coisa quando é da vontade do Pai, a vontade do Filho, faça-se. Que tenha brotado dos lábios do Altíssimo. Olha só então, olha aqui o Spurgeon falando. Tudo quanto Cristo pediu nesse capítulo, ele o obterá, sem dúvida alguma. Você acredita nisso? Eu creio. Espero que você também acredite. Que esta oração de Jesus, o que ele está pedindo, ele pediu que eles estejam comigo, onde eu estou, e que eles vejam a minha glória. Nossa! Já pensou o dia que nós vamos estar com Jesus, face a face, com ele, onde ele está, no reino dele, no céu, e nós vamos ver, contemplar a glória de Cristo, a glória de Deus, o trono. Vai se cumprir. Nesta oração há uma garantia abençoada do seu cumprimento, tornando-a tão certeira que agora podemos olhar para a oração de Cristo como uma promessa que certamente se cumprirá. Amém? E você vai estar lá? Você faz parte dos... Ele falou, eu quero que os que me deste. Você faz parte dessa turma, os que são de Cristo, os que são dele. Eu quero que os que são meus, os que me deste, estejam comigo e eles vejam a minha glória. Então vamos lá. As pessoas por quem ele orou. Importante. Porque não é... Fica bem claro aqui que não é uma oração universal. Ele não está pedindo que toda a humanidade esteja comigo e que toda a humanidade veja a minha glória. Não é uma oração universal. É uma oração específica. As pessoas por quem ele orou aqui estejam também comigo. Ele diz, os que me deste. Os que me deste. João 17, 24. Então, vamos lá. Era uma prece que incluía em si certa classe e porção da humanidade, que estava designada como aqueles que o Pai dera a Jesus. O texto é bem claro, né? Pessoas que o Pai deu para Jesus. Deu para quê? Para Jesus salvar. Para Jesus trazer para o reino. E quando aconteceu tudo isso? Nem tinha o planeta Terra. Tudo é lá naquele tempo, no princípio, antes da fundação do mundo. Devemos crer que Deus, o Pai, deu, desde antes da fundação do mundo, a seu Filho Jesus Cristo, certa quantidade de pessoas para serem salvas.
a qual não podemos contabilizar. Quem? Nós, os humanos. O Abraão não conseguia nem contar as estrelas, nós humanos. Quando Deus falou que a descendência, os que me deste, seriam como as estrelas do mar, as estrelas do céu, desculpa, como a areia do mar, né? Como as estrelas. O Abraão não conseguia contar, mas Deus sabe contar as estrelas. E diz a Bíblia que ele não só conta, mas ele chama cada uma pelo seu nome. Essas pessoas seriam a recompensa de sua morte, a aquisição pelas dores da sua paixão, que deveriam ser infalivelmente trazidas à glória eterna, pelos méritos de sua paixão e o poder da sua ressurreição. Isso combina com Isaías 53:11, que profetizou Jesus na cruz, olhando o resultado daquelas pessoas, aquela multidão de pessoas que seriam salvas, redimidas, perdoadas, compradas, adquiridas pelo seu sacrifício. Isaías 53:11 fala: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ali está descrevendo a morte de Jesus na cruz. E Isaías fala que ali Jesus na cruz ele viria, ele estava visualizando, ele viu, ele contemplou os que me deste, a multidão de pessoas que seriam salvas, perdoadas, seriam libertas da escravidão do pecado e seriam levadas para o reino celestial. Ele viu, ele verá o fruto e ele está satisfeito. Jesus estava morrendo e já estava colhendo o resultado da sua morte. E ele já estava satisfeito. Ele está satisfeito com a resposta, com você, comigo, que haveríamos de um dia lá crer, ouvir falar e receber, e a nossa atitude em receber a Cristo, em abrir o coração, entregar a nossa vida. Ele está satisfeito. Ele já sabia de tudo isso que ia acontecer. A nossa resposta. Algumas vezes, nas Escrituras, eles são os que me deste, que Jesus falou, eles são chamados de eleitos, muitas partes. Os que me deste são chamados de eleitos. Porque quando o Pai os deu a Cristo, Ele os escolheu dentre outros homens que também eram pecadores. Esses que me deste vieram do pecado. Eram homens pecadores, porque todos os homens são pecadores. Não há um justo sequer. Todos eram pecadores. Mas o Pai olhou com compaixão e com misericórdia destes pecadores, e dentre os pecadores separou para si uma multidão como as estrelas do céu. Milhões de milhões e milhares de milhares. Em outras ocasiões, eles são os que me destes, esses que são de Cristo, são chamados de amados. Olha que coisa. Pessoa, você, o Pai te chamar amado, filho amado, pois o amor de Deus foi colocado sobre eles desde a antiguidade. Pensou ser amado, querido por Deus, desde o ventre de sua mãe? Isso desde o ventre, se for contar nossa existência, né? Tudo na nossa vida começa no ventre materno.
E os amados, e os eleitos, os escolhidos de Deus, eles já são conhecidos e amados, separados desde o ventre. São chamados de herança de Deus, pois são especialmente queridos ao coração do Pai. E assim como o homem cuida da sua herança, né, do seu quinhão, também o Pai cuida de forma muito especial deles, desses filhos queridos, desses amados, desse pessoal escolhido de Deus, os que me deste. São protegidos, guardados. Aos olhos do Senhor repousam dia e noite. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor e os livram. As pessoas pelas quais Cristo ora aqui são aquelas que Deus o Pai, a partir do seu próprio amor, o amor de Deus livre e soberano, designou para a vida eterna. E, a fim de que se o seu desígnio se cumprisse, está escrito nas Escrituras que o desígnio de Deus, aquilo que Deus determinou, planejou, designou, há de se cumprir, ninguém muda, ninguém altera. Foram dadas, olha o que ele fez para que o plano dele se completasse. Foram dadas nas mãos de Cristo, entregou essas pessoas nas mãos de Jesus, para que ele seja o Salvador, o mediador, o Redentor, para serem por ele remidas, santificadas e aperfeiçoadas, e por ele eternamente glorificadas. Eterna, porque no momento que a gente, como ele falou, para que elas estejam comigo, onde eu estou e vejo a minha glória, para isso se cumprir, nós vamos ter que ter um corpo glorificado, um corpo divino, um corpo como o corpo de Jesus, glorificado, um corpo que não morre mais, eternos e eternamente glorificadas, essas pessoas. Esse é o nosso destino. Nós somos pessoas que nunca, nós que somos de Cristo, nós vamos partir para estar com Cristo, nós nunca vamos morrer. Vamos deixar esse corpo. Como disse o Billy Graham, disse, o dia que ele partir, não digam que eu morri, mas que eu mudei de residência. Fui transferido. Não morre mais. Então é a eternidade que nos espera. Estarmos com Cristo, junto com Ele, e vendo, contemplando. Quanta coisa para contemplar. A glória de Cristo, a glória do reino de Deus, a glória do céu. As coisas que hão de acontecer na humanidade, a história da humanidade ainda vai acontecer muita coisa, viu? Muita coisa tem para acontecer ainda. E a gente, partindo desse corpo, com o corpo glorificado, agora só assistindo, só contemplando a glória de Cristo e os acontecimentos que vão de vir na terra, as coisas que vão acontecer. Vamos lá. Estas pessoas e nenhuma das outras são o objeto da oração sacerdotal de Jesus. Veja que aqui Jesus se ocupa com essas pessoas. Não somos apologeta de Deus. Ele não precisa de defensores. O que é apologeta? Nós não estamos aqui para... Deus não precisa de defesa. O fato dele escolher, eleger, planejar,
as coisas que estão acontecendo, o que vão acontecer, a história da humanidade. Nós não estamos aqui para... Deus não precisa de advogado, de defendê-lo. Mas nós defendemos as Escrituras. Tudo que nós falamos aqui está escrito na Escritura. Mas Deus não precisa de ninguém para defendê-lo. Ele disse, e o que ele disse vai se cumprir. Você crendo ou não, você desejando ou não, você concordando ou não, a palavra é eterna e o que ele falou se cumprirá. Quem são essas pessoas? Em vez de a gente ficar aqui discutindo se está certo ou errado Deus escolher as pessoas que serão salvas, em vez de a gente ficar discutindo, a pergunta não é se isso está certo, se está errado. A pergunta é, você está entre elas? Estamos entre elas? Estou incluído nesta feliz multidão que Deus, o Pai, deu para Cristo salvar? E tem como saber? Tem. Você tem. Como? Os que creem é porque são. Se eu creio, é porque eu faço parte. Os que não creem, é porque tudo indica, porque não sabemos, né? Hoje talvez você não creia, mas amanhã talvez você vá de crer. Outra pergunta que fazemos, você já entregou sua vida a Cristo? Tenho pouco valor, mas assim como estou, dou a ti tudo que sou. Que frase bonita, né? Você pode ser sua, essa frase. Tenho pouco valor, mas assim como estou, dou a ti tudo que sou. Já foram trazidos pelo poder convencedor do seu próprio amor a render-se voluntariamente a Cristo? É verdade que jamais fui digno de que tu me comprasses. Mas já que compraste, nós não sabemos que Jesus na cruz ali, quando derramou aquele sangue, ele estava pagando, dando, comprando a nossa vida. Mas já que compraste, deves ter-me, Senhor, rendo-me completamente a ti. Aqui está escrito que o Senhor me comprou, então o Senhor é o dono. São frases que você bem poderia dizer com a sua boca, reconhecendo, se entregando a Cristo, para que Ele possa ser o Senhor, o dono da tua vida. Agora, fique em paz, não se preocupe que para isso tem aí o poderoso Espírito Santo. Vamos lá, na outra página. O Espírito Santo, essa é uma função dele, dará testemunho em seu coração de que estão entre os que me deste. Pergunta, ore, fale com Deus, é tão importante isso, Pai. Chega, vai lá no seu quarto, vai num lugar sossegado, olha para o céu, se possível um céu estrelado. Fala, Pai, uma dessas estrelas é o meu rosto. Uma dessas estrelas aí sou eu, porque o Senhor disse que vai ser como, os salvos seriam como o número das estrelas. Pergunta, e o Espírito Santo vai falar ao teu coração, sim. E tenho certeza que vai confirmar que você também faz parte. Ainda mais se você está ouvindo essa palavra,
se você ouve a palavra, se você aceita essa palavra, tudo indica, porque se você não fosse dos que me deste, não pertencesse a Cristo, você não ia estar ouvindo, você não ia ter prazer, você não ia ter interesse em ouvir a palavra de Cristo, a pregação de Cristo. Os que não são de Cristo não ouvem a palavra de Cristo. E os que são de Cristo gostam de ouvir, ouvem a palavra e guardam nos seus corações, porque o Espírito Santo confirma a palavra no coração. Bem, se você já se entregou a Cristo, você entregou sua vida a Cristo? Olha aí, então, este é o resultado da concessão feita na eternidade pelo Pai a seu Filho, muito antes dos mundos serem feitos. Se você ama Jesus, crê em Cristo, serve a Cristo, confessa a Cristo, entregou, é porque você faz parte daquela multidão que o Pai entregou antes da fundação do mundo. Não perturbem a sua mente com a eleição divina, esse assunto que nós estamos sempre falando aqui. Spurgeon falava muito, como Spurgeon, como ele lida com esse assunto, como ele gosta desse assunto, como ele acha prático esse assunto. Não há nada de problemático com a eleição divina. Aquele que crê é eleito. O que foi dado a Cristo agora, foi-lhe dado desde antes da fundação do mundo. E é por isso que o resultado é o que você é hoje. Hoje você é o resultado daquilo que você foi feito lá no passado, lá no plano, antes da fundação do mundo. Se vocês foram dados a Cristo agora, estão entre aqueles por quem ele intercedeu lá de cima. Interessante que Jesus, ele não somente há 2000 anos atrás, ele orou, fez essa oração, mas ele continua, ele está à direita do Pai, e ele também intercede. Ora, por mim e por você. É por isso que você é esse abençoado. Nós somos totalmente dependentes da oração de Cristo, da intercessão de Cristo. E serão reunidos entre a gloriosa multidão. Agora vamos ver o propósito, né, da oração. Jesus falou para que eles vejam a minha glória. Então estão reunidos entre a gloriosa multidão para estar com o Senhor aonde Ele está. Eu quero ir lá. Eu quero estar onde Jesus está. E você? Vamos para lá? Breve, né? Do jeito que as coisas estão caminhando. Breve. Estar onde Ele está. Para que fazer o quê? Contemplar a sua glória. Puxa vida! Tem coisa mais bonita do que isso? Que ficar lá no céu contemplando, olhando a glória de Cristo, o reino de Cristo, a adoração que é feita a Cristo, o trono de Cristo. Contemplar a sua glória. Então, as petições, na outra página agora, as petições que o Salvador apresentou. Vamos lá. Tudo é específico. As pessoas são os que me deste, e agora ele falou, estejam aqui onde eu estou e vejam a minha glória. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Um desejo que Jesus tem de que nós vejamos, conheçamos a Ele como Ele é. Aquela glória que Ele falou que eu tinha antes da fundação do mundo. Porque aqui Ele veio e se fez homem. Nasceu como uma criança, um bebê, viveu como um homem. Mas esse homem, ele tem uma glória, Ele é Deus, Ele tem um trono, Ele tem um rosto
que você precisa olhar esse rosto dele. Ele tem os olhos, ele tem, o Apocalipse ele descreve os olhos como chama de fogo, da boca é como se saísse espada de 2 gumes, cabelos, a glória, a majestade. E não apenas ora para que eles possam estar com ele, mas para que possam estar com ele no mesmo lugar que ele está. Essa é a nossa posição, na companhia de Cristo. E agora, a próxima oração é para que vejam a minha glória, que me conferiste. Esta é a mais amável atividade celestial. Vai precisar de muitos dias, e a gente vai ter muitos dias lá. Nós vamos ter uma eternidade para contemplar a glória de Cristo. No momento em que a alma se separar deste corpo, ela contemplará a glória de Cristo. Ah, você não quer isso? Ver a glória, eu quero. E os que são de Cristo querem. Não vejam o momento de... O melhor partir desse corpo, deixar esse corpo é para começar a ver a glória de Cristo. Ele estará assentado no trono. Só imaginar como é que é esse trono. Os nossos olhos, primeiramente, serão conquistados com a glória da sua aparência. Então, nós já vamos precisar de um outro corpo, um outro olho para poder contemplar. É tão glorioso que esse corpo não resiste. Precisa de ser revestido de um novo corpo para poder ter condições de contemplar a glória de Cristo. Como crescerá e crescerá a nossa admiração até as mais elevadas alturas, contemplando agora como aquela frase, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso dominará nossos pensamentos. Outra coisa, a gente vai poder entender como é que a divindade e a humanidade de Cristo, porque Ele é Deus e também Ele não deixou de ser homem, diz que Ele é homem. Como é que só lá mesmo que a gente vai entender esses mistérios. A divindade, como é que funcionou a divindade e a humanidade de Cristo. O maravilhoso fato de que Ele é Deus sobre tudo e bendito para sempre. E ao mesmo tempo, homem, carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Muitos, por não entender essas coisas, já o rejeitam. Em vez de, são uns tontos. Em vez de ir lá para o céu e receber a Cristo, e lá tudo vai ser explicado, fica aqui, e rejeita, não adorem a Jesus, não se prostram diante dele, não reconhecem como Deus. Aqui deixa, lá nós vamos, o dia que nós estivermos lá, nós vamos entender essas coisas. A próxima glória que veremos será a glória da sua entronização. Jesus está entronizado. Milhões se prostram em êxtase. Já pensou? Se arrepie. Que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E as canções no céu? Se aqui é lindo cantar, nós temos tantos cânticos maravilhosos, a gente vive louvando, bendizendo, Os cânticos não vão parar lá. Os cânticos vão continuar no céu. As canções de todas as criaturas encontram objetivo nele. Ele é o grande receptáculo do louvor. Então vai ter louvor lá lindo no céu.
exaltando a Cristo, bendizendo, o nome do Senhor será louvado, as músicas. Imagina se as músicas aqui nos deixam, né, em êxtase, aqui na terra. Imagina os cânticos, ei Ademar, Asaf, nossos cantores, nossos poetas. Imagina vocês um corpo celestial, com um corpo revestido, a inspiração dos cantores, os cânticos que vão ser feitos a Cristo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cremos nesse tempo, Cristo em pompa, olha só agora que nós vamos ver, em pompa solene, descerá do céu para reinar sobre a terra. Isso tudo nós vamos ver, contemplar isso. A vinda, a descida, e nós vamos vir com Ele. Julgar o mundo, derrotar os inimigos de Cristo. Cristo descerá do céu ao som de trombeta, com impressionante glória. Anjos serão seus guarda-costas. Todo o céu se revestirá de maravilhas. E Jesus falou, Pai, eu quero que eles estejam comigo, aonde eu for, eles vão comigo. Aí Jesus no céu lá e a gente lá com ele. Ele falou, agora gente, vamos para a terra. Vamos resolver, acabar com o problema lá da terra, com a besta, o falso profeta, aquela cambada. Vamos julgar a humanidade. O mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos. Todos sendo comparecendo diante do julgamento, do trono branco, e nós com ele, nós com Jesus. A gente não larga mais dele. A gente olhando tudo, assistindo tudo isso, o juízo final, a derrota de Satanás. Já pensou que vai ser legal? O dia que o diabo vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com os que são dele. E Jesus falou, Pai, eu quero que eles estejam comigo, onde eu for, eles vão comigo, e eles vejam tudo que vai acontecer, vejam a minha glória. Mas o que significa ver o Filho de Deus com as mais altas honras celestiais, o acompanhando, entrando pelos portões celestiais, enquanto o vasto universo ressoa, aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina, aleluia. Bom, vamos lá, nossa última página. Já falamos aqui da oração de Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Salmos 147, 4, 5, faz aquela analogia das estrelas, que Deus, o Senhor, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Pois que as estrelas é uma analogia, uma comparação com os remidos, com os que são de Cristo, que o Senhor conhece. Cada estrela chama pelo meu nome, e na Bíblia nós somos comparados com essas estrelas. É como se cada estrela é um rosto, representa um dos eleitos de Cristo. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. E finalizando aqui com Atos 26, 18, diz, para lhes abrirem os olhos, que os seus olhos sejam abertos. Se você ainda não entendeu
não compreendeu essas coisas que nós estamos falando, que os seus olhos sejam abertos hoje. Que o Espírito Santo te ilumine, para eles abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Veja, que mudança, né? Nós precisamos... Há duas fases, há uma fase de pecado e de luz, trevas e luz, potestade de Satanás para debaixo do poder de Deus. A fim de que recebam eles o quê? A remissão dos pecados, perdão total, cancelamento de todos os seus pecados e receber a herança. A herança é essa vida nova, essa vida em Cristo, é o Espírito Santo, é o Pai, é a paz, é a alegria, a herança, entre os que são santificados pela fé em mim. Então, isto aí é tudo sobre Jesus que nós tínhamos para falar com vocês. E eu quero orar. Pai querido, esta é a mensagem que nós temos para esses amados. Ó Senhor, permita, Senhor, que todos os que estão ouvindo, Senhor, eles possam, Senhor, crer e serem salvos. Eles possam receber essa palavra. Porque são teus, fazem parte dos que me deste. São essas pessoas que o Senhor já separou desde o começo, antes da fundação do mundo, e entregou para Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós pudemos receber a tua salvação, estamos salvos. E nós em breve estaremos contigo e vamos ver a tua glória. Ó Senhor, obrigado, abençoa cada um deles, guarda, protege, livra, e te agradecemos, Senhor, pela tua salvação. Quero deixar aqui a nossa tela final, em que nós somos do Núcleo de Convivência Cristã, esse é o nosso nome, de São Caetano do Sul, no YouTube, no nosso canal do YouTube. Eu quero muito que você nos ajude, entre no YouTube, faça sua inscrição, vamos sair daquele número que nós temos ali, aumentar os inscritos, para que a gente avance, continue fazendo um trabalho ainda melhor. E você também seja um cooperador desse programa. Aí tem o nosso e-mail, para você entrar em contato, quiser saber mais a nosso respeito, como você pode nos ajudar a melhorar o programa, ser esse cooperador, laerte.ncc@hotmail.com, eu aí te aguardando, te esperando. Eu quero dizer que eu vou ficar 2 ou 3 semanas, não vamos fazer a mensagem ao vivo, eu vou me submeter a uma cirurgia e quero que vocês estejam orando por mim. Eu devo ser internado na quarta-feira que vem, quarta-feira é dia 9, isso. É a cirurgia no dia 12, provavelmente ali na Paulista, Hospital Santa Catarina. Mas nós vamos ter a programação. Não vai ser ao vivo, mas temos muitas mensagens, vamos estar passando para vocês e você vai poder estar ouvindo as mensagens. Obrigado, uma boa noite, espero retornar ao vivo em breve e fique na paz de Cristo. Obrigado por vocês nos acompanhar nessas mensagens, divulgue, espalhe essa mensagem, vamos aproveitar o momento que nós estamos vivendo, Nós estamos vivendo um clima de apocalipse, e essa mensagem é bem um apocalipse, da volta de Jesus, do reino, da glória, mas a gente está com Ele. Obrigado e boa noite. Até breve.